refletir a respeito do sofrimento. O sofrimento, ele tem um sentido. Por que será que as pessoas sofrem? Por que será que até mesmo cristãos fiéis, dedicados ao Senhor, são acometidos muitas vezes de sofrimentos tão duros e tão difíceis? Existe um sentido por trás do sofrimento? Então nós veremos isso. Conhece-te a ti mesmo. O sofrimento, ele pode fazer você se conhecer. Ele faz com que você tire de dentro de si aquilo que você é de verdade. Na sua alma, o sofrimento, ele pode fazer isso. Manifestar um testemunho, ou positivo ou negativo, de sua vida. O texto que nós vamos ler é o de Provérbios capítulo 24, no versículo 10 e 11, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Então aqui você observa o Senhor, através do sábio, exigindo que você mostre a sua força. Você conhece a sua força. Deus, ele deu uma força incrível a cada um. A questão é o quanto você conhece a força que Deus te deu. E para que serve a força que Deus te deu? Primeiro, você conhecerá a força que Deus te deu na adversidade, na aflição, na angústia. É que você pode se conhecer o quanto você é forte para resistir, para superar e também para socorrer, ajudar, mesmo diante de angústias, aqueles que também precisam de socorro, que estão cambaleando para serem mortos. Existe um provérbio oriental que diz assim: os homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Esse provérbio oriental, ele quer dizer justamente isso, que é na aflição, na angústia, na dor, na adversidade, que surgem os fortes, que levantam-se os fortes. Mas à medida que os fortes trabalham, enfrentam as adversidades, elas vão sumindo. E aí chega um tempo de paz e de calmaria. E muitas vezes esses fortes não deixam que seus filhos, por exemplo, ou outras pessoas que eles amam, enfrentem a mesma adversidade que eles enfrentaram. Então eles tomam a frente, porque eles são fortes e estão preparados e vão proteger seus bebezinhos de 22, 30 anos. E esses que nunca enfrentam nada começam a demonstrar fraqueza diante de qualquer situação. Qual é a única forma de você saber o quanto você é forte? Tem como você conhecer a sua força, conhecer a si mesmo, aquela força que Deus te deu? No dia da adversidade, a tendência das pessoas é desmaiar, sucumbir, ficar com os joelhos trôpegos e cambaleando. Nosso espírito afunda, e então nossas mãos pendem e os joelhos se enfraquecem. Mas o dia da angústia não foi criado para isso. Não pense
que o dia da aflição, do sofrimento, da adversidade, que ele surgiu para você cair, para você fracassar. Não foi isso. Nós vamos ver hoje o porquê Deus, ele permite que os seus santos, os seus amados, sofram tanto. Observe, em Lamentações, capítulo 3, o versículo 32 e 33 diz assim: pois, ainda que entristeça alguém, ainda que Deus entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então Deus não se diverte em ver você sofrendo. Quando Ele manda uma aflição, uma adversidade, uma prova, Ele não fica alegre porque você está sofrendo. Não, Ele não entristece o filho dos homens de bom grado. Mas é necessário. E por que é necessário? Por alguns motivos. Por exemplo, Zacarias capítulo 13, o 8 e 9 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará, ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: és meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Mas sabe por que isso? Por causa do fogo, por causa da prova, por causa da aflição. Você reconhece que não é nada, reconhece que é insuficiente, reconhece que é incapaz e diz: Senhor Deus, socorro. E Ele diz: estou aqui, você é o meu povo, eu serei o teu Deus, por conta da aflição. E essa mesma aflição, ela expurga, ela tira do vosso meio o joio. Os ímpios, eles são fracos para resistir o que os fiéis do Senhor resistem, porque o Senhor Deus deu essa força apenas ao seu povo. E quando a aflição, o calor vem sobre aquela planta que foi plantada entre as rochas, ela murcha, não dá fruto. Mas aquela que germinou bem, vem o sol, vem a chuva, e ela cresce e dá fruto. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates disse. Alguns filósofos já sabiam disso, que você precisa se conhecer. Torna-te o que é, dizia Píndaro. Isso no século V a.C. Esses homens que não conheceram o Evangelho, pelo menos não profundamente, não conheceram o Senhor Deus, eles chegaram a uma certa compreensão de que é necessário você conhecer a você mesmo, quem você é, que força você tem, para que você saiba lidar com os problemas. Mas o cristão, ele tem muito maior a obrigação de conhecer quem ele é, porque um dia ele foi alguma coisa, agora ele não é mais, agora ele é aquilo que Deus o fez ser. Então ele precisa conhecer aquilo que Deus o fez ser. Para quê? Para que ele veja o quanto é forte no dia da angústia, e que com essa força ele possa livrar aqueles que estão sendo levados para a morte, salvar aqueles que andam cambaleando, indo para serem mortos. É para isso que você recebeu a força do Senhor, para resistir e para socorrer. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4 ao 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Se vocês querem motivo para ser alegre, o sofrimento, olha aí, é um grande motivo. Tenha por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque você é masoquista? Não, porque você vai saber que a aprovação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia.
perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso só é possível através de sofrimento, através de provação, através de lutas. Só é possível você ser perseverante assim. Então, não murmure por conta das lutas que você tem enfrentado, porque elas têm um propósito: fazer você forte, perseverante. As evidências do comportamento reativo denunciam o verdadeiro ser. Como é que você reage diante de um não, diante de uma dor, diante de uma perda, diante de um sofrimento? Que reação você esboça na aflição? Vai mostrar quem você está sendo nesse momento. Porque não adianta nós louvarmos aqui ao Senhor com belíssimos hinos, subir aqui e pregar a palavra de Deus, né, de uma forma tão impetuosa, de uma forma tão verdadeira quanto ela é e diz, e sairmos daqui e na adversidade nos abatermos, ou murmurarmos, ou desanimarmos. De que adiantou tantos louvores e tanto conhecimento? Então é importante isso. Se você não pode suportar uma mudança aflitiva de sua condição, então você é fraco. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você é fraco. É na angústia que você vai mostrar o quanto de Deus você tem, o quanto da força dele você possui. Tucídides, ele disse algo também interessante. Ele disse: de espírito forte devem ser considerados, e com razão, os que, mesmo conhecendo claramente as dificuldades da situação e apreciando os prazeres da vida, justamente por isso não se retiram diante dos perigos. Veja, o que é que um homem que não tem conhecimento de Deus está dizendo? Ele está dizendo que de espírito forte são esses, que mesmo diante da dor e do sofrimento, eles enfrentam, sem se retirarem de diante do perigo, por conta do prazer que ele encontra após aquela aflição. Mas e o cristão? Como se comporta? Teme? Se esconde? Se acovarda? Como disse nosso presbítero Marquinhos aqui, não é covardia que o crente tem. O Senhor deu o Espírito, não foi de covardia ao cristão, mas de poder e de moderação. Se Deus ama você, se você ama a Deus, você foi chamado por Deus, então tudo que acontece na sua vida deve ser considerado como uma bênção, inclusive o sofrimento. Tudo é uma bênção. Quantas coisas boas Deus tem te dado? Muitas vezes você esquece delas para reclamar de uma ruim. Mas até essa ruim é uma bênção na sua vida. Assim garante o Senhor. Na Epístola aos Romanos, do apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo está trabalhando para o seu bem. Isso significa que quando você desanima por causa de uma aflição, você está desanimando por causa de uma bênção que Deus enviou, por causa de um bem para você. Veja como o crente que não pensa age de forma inconsequente. Em segundo lugar, porque é bom a aflição existir, não é? O que faz da aflição ser boa? Ela te dá a oportunidade de ser útil e não parasita. É na aflição que o amigo conhece o outro. É na aflição que você pode se levantar e ajudar alguém. Se ninguém sofresse, ninguém precisaria de ajuda, e cada um viveria por si, e só seria um egoísta, um parasita que só queria ter para si. Mas a dor, a aflição faz você dizer: socorro, meu irmão. E o seu irmão dizer: socorro, eu preciso de você.
a aflição torna você alguém útil diante de Deus. Veja, o escolhido para a glória da dor adquire o poder para confortar os escolhidos de Deus. O teu sofrimento, ele tem esse sentido também. O de você, pela tua experiência, consolar aqueles que estão passando por algo semelhante ao que você já passou. Então, existem muitos aspectos que Deus levanta através da bênção do sofrimento do cristão. Veja se não é assim. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, do 1 por diante, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele começa dizendo agora: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Você experimentaria do consolo de Deus se não sofresse? Veja que bênção é o sofrimento para o cristão. É no sofrimento que ele experimenta, desfruta, conhece as consolações do Espírito Santo. E veja mais o que acontece. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. Então Ele está pertinho de você ali, nas suas tribulações, te confortando. Às vezes você olha tanto para a dor que nem percebe o teu Deus ali do teu lado, te confortando. Para podermos, veja que coisa interessante, porque Deus manda a aflição, te conforta na aflição, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então Deus me consola na minha aflição, eu desfruto desse consolo de Deus e uso agora para consolar os irmãos que também estão em angústias, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então você é um instrumento de Deus para consolo dos aflitos. À medida que você sofre, é consolado por Deus. Essa mesma consolação que você recebe do Senhor, você agora pode fornecê-la aos angustiados. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, veja, está vendo todo aquele sofrimento de Cristo que homem nenhum suportaria, se manifestaram em grande medida a teu favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo e alcança outros. A consolação que você recebe do Senhor consola outros. Então, quando você estiver passando por alguma aflição, entenda isso. Deus está me capacitando, Deus está me preparando, Deus está me treinando para que eu seja instrumento de bênção para as pessoas que também estão passando por aflição. Pare de olhar para a dor e desfrute do consolo do Senhor, para que você não deixe que passe desapercebido. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Que harmonia, meus irmãos! Que coisa incrível o agir de Deus em meio ao sofrimento, em meio à aflição. Parece que a aflição nos une mais. Parece que a aflição nos torna tão humildes que a gente olha para o outro com misericórdia, com compaixão. A gente quer estar junto por conta da aflição. A nossa esperança, a
respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Meus irmãos, o que é o sofrimento comparado ao consolo que vem do nosso Deus? O que é? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Vejam, o que esses apóstolos sofreram na Ásia foi algo que ele não revela, mas que foi algo terrível. Tão terrível, que foi acima das forças deles. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A gente entrou em desespero, desesperou até da nossa vida. O que isso significa? Que eles pensaram em suicidar-se? Que eles pediram que Deus os matasse ali? Que eles desistiram de viver? Talvez sim. A questão é que não ocorreu, sabe por quê? Porque já, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Se eu confiasse em mim, ele está dizendo, eu realmente tiraria a minha vida, porque eu ia dizer, não consigo passar por isso aqui não, Senhor. Mas a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, que ele tinha esse sentimento de que não suportaria, mas não confiava nele, confiava em Deus. A ponto de pensar o seguinte: se não é o nosso momento de partir dessa vida e a gente morrer aqui, o Senhor nos ressuscita. A gente vai continuar a nossa missão aqui, porque nós não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, ainda continuará a livrar-nos. Então essa esperança que se tem em Deus é justamente devido ao sofrimento que você passa. Esse sofrimento tão rejeitado, tão lastimado, é justamente ele que faz com que você confie em Deus e não em si. Se não fosse ele, você seria um arrogante. Você não estaria aqui. Se não fosse o fato de Deus provar para você que você não é nada e não tem capacidade nenhuma de salvar a si, você não estaria aqui. Mas é assim que Deus age, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muito. Olha só, o sofrimento também movendo os crentes a orar, né? Fazendo com que os crentes olhem e digam: nossa, Paulo, Silas, Timóteo, eles estão passando por sofrimentos terríveis, irmãos, vamos, socorramos em oração. E aí a igreja se move, o sofrimento trazendo a igreja aos pés do Senhor, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. É assim que você deve viver, para com o seu irmão. Parar de olhar tanto para si. Eu quero que meu irmão me trate assim, eu quero que ele pense isso de mim, eu quero que ele faça como eu quero. Não! Faça pelo seu irmão. Dê honras ao seu irmão. Ajude o seu irmão. Quanto mais você trabalha para o seu irmão, mais Deus trabalha para você. Quanto mais você trabalha para você e negligencia os seus irmãos, mais Deus trabalha pelos seus irmãos e menos por você. Então, dediquemos-nos ao Senhor. No mundo eles tiveram problemas, mas em Cristo eles tiveram paz. Não foram roubados deles a paz. Todos os nossos confortos vêm de Deus, e nossos mais doces confortos estão nele. Agora, por quê? Por causa da dor, por causa do sofrimento. Seus sofrimentos são chamados de sofrimentos de Cristo, porque Cristo simpatizou
com os seus membros quando sofrem por Ele. Sofrem por Cristo, passem essa prova, essas dificuldades, essas aflições, tentem superá-las. Se não conseguirem, glorifiquem a Deus pelas oportunidades que Ele está dando de você experimentar e desfrutar do consolo dEle, do conforto que Ele traz na dor. E daí, depois de experimentar tão grandiosa graça, forneça àqueles que ainda não a conhecem. Se formos rebaixados ao ponto de chegar ao desespero, até mesmo da vida, como aconteceu com Paulo, ainda assim podemos confiar em Deus, que pode trazer de volta não apenas a gente dos portões, mas das mandíbulas da morte. Ele pode nos trazer de lá. Confiemos nele, nos alegremos no Senhor. Não importa o que Deus faça ou deixe de fazer com você. A única coisa que importa é que você não venha a ser um inútil para o povo do Senhor Jesus aqui na terra. Não importa. Senhor, só não quero ser um inútil. Me use. Deixa eu ser útil ao teu povo aqui na terra. Você só está vivo ainda por causa disso. Por causa dos eleitos de Deus, só por isso, para que você os socorra, os ajude, os encontre. Tem muitos que ainda nem conhecem a Cristo, mas são escolhidos de Deus. E se conhecerão quando você levar a palavra, o Espírito Santo agirá. Então trate de viver mais para eles e menos para você. O que te espera depois da dor? Pense nisso. O que é que está me esperando depois da dor? Pense só no momento. Pense após essa luta que você está enfrentando. Como será? Veja ela como uma oportunidade de você glorificar a Deus, ser forte no Senhor. Diga ao fraco: sou forte, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus me fez ser, eu sei o que Ele colocou dentro de mim, o seu Espírito Santo. Não deixe passar as oportunidades no meio das angústias. Que Deus abençoe.